Muito bem, então, vamos lá, iniciar o nosso estudo. Nós vamos estudar hoje o antepenúltimo capítulo, né, que é o capítulo 65 do livro História da Redenção, cujo tema é a coroação de Cristo. Semana passada nós estudamos sobre a segunda ressurreição, né? Eu vou voltar aqui para a gente ver onde nós paramos, de onde nós vamos continuar, né? Muito bem, nós vimos aqui, pegar aqui o último parágrafo, né? Nós vimos que Jesus, quando vier pela terceira vez à Terra, ele vem com todos os anjos e também todos os santos, né? Jesus vai tocar com os seus pés no Monte das Oliveiras e esse monte vai se partir no meio e vai virar uma grande planície. E sobre essa planície é que vai repousar a Cidade Santa, né? A Cidade Santa que vem lá do céu, como diz lá em Apocalipse 21:2, né? João diz que viu a Cidade Santa descendo do céu. Ela vai ficar, então, onde hoje está localizado Jerusalém, a Jerusalém terrestre, né? Ela vai ficar nesse mesmo lugar, só que agora não mais a Jerusalém terrestre, mas uma outra cidade, que é a Nova Jerusalém, que vai ser a capital da nova terra, né? E aí Jesus ele vai dar ordem para que todos os ímpios ressuscitem. E nós vimos que eles vão se organizar, né? Satanás vai se reunir com os aqueles homens, foram grandes homens de guerra, né? Que tiveram várias conquistas, né? E eles vão se organizar para tentar invadir a Cidade Santa e tomá-la à força, né? Aí vamos ler aqui o último parágrafo, só para a gente relembrar, né? Satanás consegue enganá-los pela última vez, né? Satanás vai enganar os ímpios. E todos começam imediatamente a preparar-se para a batalha. Há muitos homens hábeis naquele vasto exército e constroem todas as espécies de instrumentos de guerra. Então, com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Cada companhia tem o seu dirigente e é observada a ordem enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade. Jesus fecha as portas da cidade e este vasto exército a cerca e dispõe-se para a batalha, esperando um conflito tremendo. Então, isso aqui que nós vimos é o que está lá em Apocalipse. Deixa eu ir para lá. Apocalipse 20, verso 9. Aqui, o que nós acabamos de ler é o que está aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Sitiaram, ou seja, cercaram, né? É a mesma coisa. E foi exatamente isso que foi falado ali naquele texto que nós acabamos de ler. E agora nós vamos para o próximo capítulo, que vai falar sobre a coroação de Cristo. E é muito interessante esse capítulo aqui, né? E no próximo capítulo nós vamos ver a parte final do verso aqui, ó. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, que é a segunda morte, né? Mas hoje nós vamos focar nesse espaço aqui, ó, entre Satanás e seu exército cercarem a cidade santa e a descida do fogo, né, para destruir Satanás, seus anjos e os ímpios.
Então vamos lá. Começando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Não, errei. Desculpa. Aqui. Aí. Não, mas passa ali, né? Tem que ser daquele tamanho mesmo, senão passa. Tudo bem. Para quem está com o celular aí, coloca ele de lado que aumenta a tela. Vamos lá. A coroação de Cristo. Agora Cristo aparece novamente à vista de seus inimigos. Lembra que no texto, no capítulo anterior, Jesus ele entra na Cidade Santa, juntamente com os salvos, e ele fecha a porta da Cidade Santa. Ok? Então, Jesus e os santos estão do lado de dentro, e os anjos, né? Mas agora Cristo aparece novamente à vista de seus inimigos. Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido, está um trono alto e sublime. Sobre esse trono assenta-se o Filho de Deus, e em redor dele estão os súditos de seu reino. O poder e majestade de Cristo, nenhuma língua os pode descrever, nem pena alguma pode retratar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença enche a cidade de Deus e estende-se para além das portas, inundando a terra inteira com a sua glória. Que cena incrível essa, né? Imagina, meus amigos, quando isso acontecer, né? Parece cena de filme, né? Então Jesus ele vai aparecer sobre a cidade, ele vai sentar no seu trono. É dito aqui que muito acima da cidade, ou seja, num ponto bem alto, né? Sobre a cidade, vai ter um fundamento de ouro polido e sobre esse fundamento vai estar o trono de Jesus ali. É dito aqui alto e sublime, né? Jesus vai sentar nesse trono, ao seu redor estarão os santos, né, os salvos. A glória do Pai vai envolver Jesus e o resplendor da presença de Jesus vai encher não só a cidade, mas toda a terra com a sua glória. Olha só que coisa incrível, né? Toda a terra vai ser iluminada com a glória de Jesus. Continuando aí, mais próximos do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda e intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio à falsidade e à incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, trajando vestidos de vestiduras brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7:9. Terminou sua luta, a vitória está ganha. Acabaram a carreira e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Olha só, então, os santos estarão ao redor do trono de Jesus, esse trono que estará sobre a cidade santa, e, e aí vai ter alguns grupos, né? Foi descrito aí, né? Alguns grupos que estarão mais próximos de Jesus e aí vai se distanciando mais, né? Então é dito aqui que aqueles que estarão mais próximos do trono são os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que se converteram e que seguiram Jesus com devoção profunda e intensa e foram salvos. Aqui, por exemplo, nós podemos citar o Roger Morneau, né, que escreveu o livro Viagem Sobrenatural, que ele serviu Satanás, né, de forma direta, quando participou daquela sociedade secreta de adoração aos demônios. Quem não sabe do que eu estou falando, lá no canal, procure lá a playlist Uma Viagem ao Sobrenatural. Ou você pode pesquisar no YouTube aí, Uma Viagem ao Sobrenatural Levi Maia.
Aí vai aparecer a playlist onde eu comento alguns textos desse livro. E aí, um outro também que nós podemos incluir nesse grupo aí é o Gabriel Estevão, né? Não sei quantos de vocês conhecem a história dele, mas quiserem conhecer mais, é só pesquisar aí no YouTube também. Testemunho Gabriel Estevão. Se quiser, pode incluir ex-satanista, tá? Que vai aparecer aí para vocês. E falando nisso, recentemente eu comprei o livro dele e eu vou ler o livro dele. Eu ainda não tinha comprado, mas agora já adquiri. Está guardado aqui, eu vou começar a leitura dele. É, depois estarão aqueles que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio à falsidade e à incredulidade. Aqui, por exemplo, nós podemos incluir as pessoas que viveram na Idade Média, né, lá na Europa, onde a Igreja Católica Romana dominava, né, e as pessoas estavam envoltas em trevas espirituais, né, não conheciam a palavra de Deus. E ainda assim houve pessoas que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio a essa falsidade e incredulidade, né? Então, esse vai ser um segundo grupo que vai estar ali em volta do trono de Jesus. Terá também aqueles que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, né? E também os milhões de mártires, daqueles que se tornaram mártires pela sua fé, aqueles que morreram por amor a Jesus. E depois o restante dos salvos, né? Essa multidão que ninguém pode contar. Então, é dito que os salvos estarão segurando palmas nas suas mãos e estarão vestidos com vestes brancas. Essas palmas, esse ramo de palmas, né? É um símbolo do triunfo dos salvos, dos santos, e as vestes brancas são um símbolo da imaculada justiça de Cristo, né? Que os santos terão, né? Sendo que desde agora nós podemos e devemos ter a justiça de Cristo, né? É, para que nós sejamos salvos, né? A Bíblia não, mas nós chamamos isso de justificação, né? Quando nós recebemos o perdão de Deus e Deus atribui a nós a justiça de Cristo, nós recebemos a justiça de Cristo sobre nós e, e então nós somos justificados, né? Mas qual é a diferença desse tempo? A diferença é que agora, ao sermos justificados, nós continuamos com a natureza pecaminosa dentro de nós. Como Paulo diz lá em Romanos 7, né? O pecado habita em mim. O pecado continua habitando em nós. Isso não quer dizer que a gente vai viver pecando, né? Nós precisamos vencer o pecado. Mas a natureza pecaminosa vai permanecer, ele só vai sair, né? Só vai deixar de existir quando formos transformados na volta de Jesus. Então, essa é a diferença. Nesse tempo aqui, nós vamos ter a imaculada justiça de Cristo. Nós vamos ter também a justiça de Cristo, com a diferença de que não mais teremos a natureza pecaminosa. Continuando aí, os resgatados entoam um cântico de louvor que ecoa repetidas vezes pelas abóbadas do céu. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Então, os salvos, todos os salvos vão cantar esse cântico de louvor. E anjos e serafins unem sua voz em adoração, e os anjos também vão se unir nesse cântico de louvor. Tendo os remidos contemplado o poder e a malignidade de Satanás, viram como nunca antes que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, ninguém há que atribua a salvação a si mesmo, como se houvesse prevalecido pelo próprio poder e bondade. Nada se diz do que fizeram ou sofreram. Antes, o motivo de cada cântico, a nota fundamental de toda antífona é salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Então,
os salvos, eles vão reconhecer, né, nesse momento que eles só estão ali, eles só estão ao redor do trono de Jesus, eles só foram salvos pelo que Jesus fez por eles, né? Pelo que Deus fez por eles. Porque Deus os salvou, né? Eles não vão atribuir a salvação a eles mesmos, né? Como se eles tivessem feito alguma coisa para que eles estivessem ali, né? Então, como diz aqui, ó, tendo os remidos contemplado o poder e a malignidade de Satanás, viram como nunca antes que poder algum a não ser o de Cristo poderia tê-los feito vencedores. Então, isso aqui vale para nós, para todos nós, né? Nós precisamos saber que somente o poder de Cristo é que pode nos fazer vencedores nesse grande conflito entre o bem e o mal. Nessa luta espiritual que nós estamos envolvidos, né? Essa luta que é pela nossa mente, essa luta contra Satanás, contra o eu, né? Contra o pecado. Então, é somente pelo poder de Jesus, meus amigos, que nós podemos vencer. Aí os salvos vão reconhecer isso nesse momento, mas isso é uma coisa que nós precisamos saber desde agora. Por isso eles vão cantar que a salvação ao nosso Deus é o Cordeiro, né? Reconhecendo que a salvação é, foi unicamente pelo que Deus e Jesus fizeram por eles, né? Na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos é efetuada a coroação final do Filho de Deus. E agora, investido de majestade e poder supremos, o Rei dos Reis pronuncia a sentença sobre os rebeldes contra seu governo e executa a justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. Olha só que coisa incrível, né? Que interessante. Na presença dos habitantes da terra e o céu e do céu, né? Todos reunidos ali, e isso inclui os ímpios também, né? Jesus vai ser coroado e essa será a coroação final do Filho de Deus. Para que Jesus então dê início ao reino, ao reino da glória, né? Ao reino de glória. Porque existem dois reinos. O reino de Cristo agora é o reino da graça. E nesse tempo, então, vai ser estabelecido o reino da glória. Tá? Então, ao ser investido de majestade e poder, Jesus, que é o Rei dos Reis, vai pronunciar a sentença sobre os rebeldes, sobre os ímpios, né? E a justiça será executada sobre aqueles que transgrediram a lei de Deus e oprimiram o povo de Deus. Então, essa aqui é a terceira fase do juízo, né? Que é a fase de execução, onde os ímpios vão receber a sua recompensa e os salvos também vão receber a sua recompensa. Continuando aqui, diz o profeta de Deus: Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11 e 12. Então, olha só, isso aqui é uma cena de juízo, né? Então, na terceira fase do juízo, vai ter um momento de juízo, é, não só a fase de execução, né? Mas vai ter um momento em que os livros serão abertos. Vamos ver o comentário aqui. Logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus, em si incide sobre os ímpios, eles se tornam cônscios ou conscientes, né, de todo o pecado cometido. Veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e santidade.
precisamente até onde o orgulho e rebelião os levaram na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que abrigaram na condescendência com o pecado, as bênçãos pervertidas, as ondas de misericórdia rebatidas pelo coração obstinado, impenitente, tudo aparece como que escrito com letras de fogo. Então, esses livros que serão abertos, né? Esses mesmos livros eles serão usados na segunda. Esses livros eles são usados nas três fases do juízo, né? Eles estão sendo usados agora na primeira fase, a fase de investigação, né? O juízo investigativo, onde Jesus ele vê quem tem o nome inscrito no livro da vida e então ele julga cada uma dessas pessoas que tem o seu nome inscrito ali, baseado no que está registrado nos outros livros, né? Esses livros serão usados também na segunda fase do juízo, que é a fase de comprovação durante os 1000 anos, onde os salvos vão participar, né, dessa fase. E então, eles poderão ver esses livros de registro e para que eles possam entender por que que as pessoas que eles conheceram aqui na Terra, eles não foram salvos. Então, Jesus vai mostrar para eles aqui, ó, essas foram as obras deles, né? E na terceira fase, que é a fase de execução, nós estamos vendo agora, né, que serão abertos os livros de registro. O olhar de Jesus vai incidir sobre os ímpios. Lembrem que nesse momento os ímpios estarão ao redor da cidade santa. Eles vão. Tudo isso aqui está acontecendo, vai acontecer depois que o exército de Satanás marchar sobre a superfície da terra e cercar a cidade santa. Então, os ímpios, aí você imagina ali, como a Bíblia diz, né, que o número deles é como a areia do mar, então, um mar de gente realmente. Deixa eu ligar aqui meu notebook, meus amigos, antes que apague. Então, aquele mar de gente, né, vai estar ali ao redor do trono, desculpa, cercando a cidade santa. Quem vai estar ao redor do trono são os salvos, né, sobre a cidade santa. E, e então, é nesse momento, então, que serão abertos os livros de registro, né, os livros, esses livros que estão lá no céu. O olhar de Jesus vai incidir sobre os ímpios, e então todos os ímpios, todos os perdidos se tornarão conscientes do porquê eles se perderam. Então, eles vão se tornar conscientes de todo o pecado que eles cometeram, das oportunidades que Deus deu para eles e eles rejeitaram, né? É, eles vão, eles vão lembrar das bênçãos, né, que eles perderam, né, pelas escolhas deles, dos momentos de incredulidade, né, que eles tiveram, das rejeições da misericórdia de Deus, né? E, e então todos, depois disso, eles estarão conscientes do porquê eles se perderam, né? E o que vai acontecer depois? Deixa eu ver o tamanho daqui para a gente ver se dá para ir até o final disso aqui. Vamos concluir essa parte aqui. Panorama do grande conflito. Por sobre o trono se revela a cruz, e semelhante a uma vista panorâmica, aparecem as cenas da tentação e queda de Adão e os passos sucessivos no grande plano da redenção. O humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, o jejum e tentação no deserto,
seu ministério público desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu, os dias repletos de atos de amor e misericórdia, suas noites de oração e vigília na solidão das montanhas, os tramas e invejas, ódio e maldade com que eram retribuídos os seus benefícios, a agonia terrível e misteriosa no Getsêmane, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro, sua traição nas mãos da turba assassina, os tremendos acontecimentos daquela noite de horror, o prisioneiro que não opunha resistência, abandonado por seus discípulos mais amados, rudemente tangido pelas ruas de Jerusalém, o Filho de Deus, exultantemente exibido perante Anás, citado ao palácio do sumo sacerdote, ao tribunal de Pilatos, perante o covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte. Tudo é vividamente esboçado. Então, só para a gente entender, né? Por sobre o trono, ou seja, acima do trono, que já vai estar sobre a cidade, né? Bem alto, um ponto bem alto sobre a cidade santa, será revelada a cruz a todos os perdidos. Isso inclui Satanás, seus anjos, né, os demônios, que já conhecem toda a história, mas os perdidos, todos eles conhecerão a história, aqueles que conheceram em vida e aqueles que não conheceram. Eles conhecerão a história de Jesus, do plano da salvação. Então, eles vão ver desde as cenas da tentação e queda de Adão, passando pelos passos sucessivos no grande plano da redenção, da salvação, né? Eles vão ver detalhes, como nós lemos aqui, da vida de Jesus, desde seu nascimento até a sua morte e ressurreição, né? Continuando aqui. Então, isso aqui vai ser como se fosse um grande cinema, né? Tem pessoas que, quem gosta de cinema aí, esse vai ser o último cinema que vai ter aqui nessa terra. Então, todos verão, os salvos e os perdidos verão, como talvez numa tela gigante, todas essas cenas aí. Continuando aqui, e agora, perante a multidão agitada, revelam-se as cenas finais. O paciente sofredor trilhando o caminho do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz, os altivos sacerdotes e a plebe zombeteira a escarnecer de sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais, a terra a palpitar, as pedras despedaçadas, as sepulturas abertas, assinalando o momento em que o Redentor do mundo rendeu a vida. O terrível espetáculo aparece exatamente como foi. Satanás, seus anjos e súditos não têm poder para se desviarem do quadro que é a sua própria obra. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes vai relembrar, né, quando ele matou as inocentes crianças de Belém a fim de destruir o rei de Israel. Herodias, né, a vil Herodias vai lembrar sobre cuja alma criminosa pesa o sangue de João Batista. Ela vai lembrar de quando ela pediu a cabeça de João Batista para Herodes. O fraco Pilatos, subserviente às circunstâncias, Pilatos vai lembrar da oportunidade que ele teve de soltar Jesus, de se converter, de aceitar Jesus, de conhecer a verdade, quando ele perguntou de Jesus o que é a verdade, e ele não esperou a resposta, né? Os soldados zombadores, cada um vai lembrar da sua parte, né? A parte que ele desempenhou ali na vida de Jesus, né? Os sacerdotes e príncipes e a multidão furiosa que clamou: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Todos contemplam a enormidade de seu crime. Em vão procuram ocultar-se, esconder-se, né, da majestade divina de seu rosto, mais resplandecente que o sol, enquanto os remidos lançam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando: Ele morreu por mim. Que cena, né, meus amigos? Enquanto os ímpios ali estarão em desespero, querendo se esconder da majestade de Jesus, os salvos ali estarão lançando suas coroas aos pés de Jesus, exclamando: Ele morreu por mim, né? Reconhecendo que eles só foram salvos pelo que Jesus fez por eles.
Entre a multidão resgatada acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João e seus fiéis irmãos, e com estes, o vasto exército dos mártires, ao passo que fora dos muros, com tudo que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Ali está Nero, o imperador Nero, né? Aquele monstro de crueldade e vício, contemplando a alegria e exaltação daqueles que ele torturara, né? E em cujas aflições mais extremas encontrara deleite satânico. Nero foi um homem satânico mesmo, meus amigos. Dizem, né, que ele mandou queimar Roma e, e enquanto Roma queimava, ele tocava a sua harpa, né? E ele colocou a culpa desse grande incêndio que aconteceu em Roma sobre os cristãos para servir de desculpa, né, para ele perseguir e matar cristãos, né? Se eu não me engano, foi ele que mandou construir ali se eu não me engano, foi ele que mandou construir o, o Coliseu Romano, né, que servia de palco, um palco de horrores, né, onde as pessoas iam para ver o sofrimento de outras pessoas, né, onde muitos cristãos foram mortos. Então, enquanto ele via essas cenas, ele tinha um prazer satânico, né, como diz aqui, mas agora ele vai estar contemplando a alegria e exaltação daqueles que ele torturou, né? Sua mãe, olha, isso aqui é muito interessante, meus amigos. Olha só como pais e mães podem contribuir para a salvação ou para a perdição dos seus filhos. Olha só o que é dito sobre a mãe de Nero. Sua mãe ali está para testemunhar o resultado de sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos a seu filho, as paixões abrigadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Então, é só a descrição, né, de Nero, dizendo aqui que ele cometeu crimes que fizeram o mundo estremecer. Então, ele fez coisas terríveis, né? Mas olha só quem Ellen White responsabiliza, né? A sua mãe, ela vai estar ali também do lado de fora da Cidade Santa para testemunhar o resultado da sua própria obra. Então ela vai ver como os maus traços de caráter dela foram transmitidos a seu filho. Olha só como é importante nós buscarmos a perfeição de caráter, né? Para que possamos transmitir aos nossos filhos as paixões abrigadas e desenvolvidas por sua influência e exemplo, olha só, pela influência e exemplo dela é que Nero se tornou esse monstro, né, horrível. Então, olha só como é grande a nossa responsabilidade como pais e mães, né? Concluindo aqui, ali estão os sacerdotes e prelados romanistas que pretendiam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, empregaram a tortura e a masmorra, a fogueira para dominar a consciência de seu povo. Então, do lado de fora também estarão que sacerdotes e prelados romanistas, ou seja, aqueles líderes religiosos, né, da Igreja Católica Romana, né, homens que pretendiam ser embaixadores de Cristo, mas que usaram da tortura, usaram a masmorra, né, a prisão, a fogueira, para dominar a consciência do seu povo. Então, com certeza ali vai se encontrar naquela multidão, né? Vai ter muitos líderes religiosos que fizeram parte da Igreja Católica, incluindo muitos papas, né? Eu fico pensando se algum papa pode ter sido ser salvo, né? Ter morrido salvo, melhor falando. Mas eu vejo assim como algo muito difícil, porque esses homens eles sabiam, eles tinham consciência do que eles faziam, né? Eles sabiam que eles estavam recebendo a adoração que era devida somente a Deus.
Eles sabiam que eles distorciam a palavra de Deus, eles sabiam que eles usavam da força, né, para dominar a consciência das pessoas, que eles matavam homens que eles chamavam de hereges, mas que na verdade eram fiéis à palavra de Deus. Então, eu não vejo como algum desses homens ter morrido salvo. Olha só, aqui vai falar sobre eles. Ó. Ali estão os orgulhosos pontífices, né? Os papas que se exaltaram acima de Deus e pretenderam mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da igreja têm uma conta a prestar a Deus. Olha só, esse é o tempo que eles serão cobrados, da qual muito desejariam livrar-se. Demasiado tarde chegam a ver que o onisciente é zeloso de sua lei e que de nenhuma maneira terá por inocente culpado. Aprendem agora que Cristo identifica seu interesse com o interesse de seu povo sofredor e sentem a força de suas palavras. Em verdade vos afirmo que quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Vamos então concluir a leitura desse capítulo e só falta então esse subtítulo aqui, A Marra do Tribunal. O mundo ímpio, o mundo ímpio todos acha-se em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Ninguém há para pleitear sua causa. Estão sem desculpa, e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Então, vejam, mais uma vez, nós vemos uma cena de juízo, né? Por isso que o juízo de Deus, ele se divide em três partes, são três fases, né? Não é só uma nem duas, são três. E aqui você vê que os ímpios serão julgados. Só que esse julgamento é só para revelar a eles a sua sentença final, né? Que é a sentença de morte eterna, tá? E sendo que Deus, na sua justiça, ele vai fazer com que todos os perdidos fiquem conscientes do porquê eles se perderam, tá? Deus é justo, né? E ninguém vai se perder sem ter essa consciência. Ninguém será destruído, aliás, sem ter essa consciência. Então, o mundo ímpio, né, estará ali perante o tribunal de Deus. Os perdidos serão acusados de alta traição contra o governo do céu. Não terão ninguém para pleitear sua causa, ou seja, não terão advogado de defesa, porque o advogado de defesa é Jesus na primeira fase do juízo, agora, né? Agora Jesus é o nosso advogado de defesa, né? Mas nessa fase do juízo não terá ninguém para defendê-los, né? Porque só existe defesa, na primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, e esse juízo vai até um pouco antes da volta de Jesus, quando então a porta da graça vai se fechar e não terá mais oportunidade de salvação para ninguém. Continuando aí. É agora evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, como Satanás enganou Eva, né? E muitos outros depois, né? O salário do pecado não é isso, né? Não é algo bom, mas é escravidão, ruína e morte. Os ímpios veem o que perderam em virtude de sua vida de rebeldia. Os ímpios vão ter consciência disso, né? Ao olhar para os salvos lá em cima da Cidade Santa, ao olhar ali as muralhas da Cidade Santa e eles do lado de fora, eles vão ver que tudo isso eles poderiam ter, mas perderam por causa da sua própria rebeldia. O peso eterno de glória muito excelente foi desprezado quando lhes foi oferecido, mas quão desejável agora se mostra. Mas aí, meus amigos, já é tarde demais, né? Nesse tempo já vai ser tarde demais, por isso que nós temos que aproveitar agora as oportunidades de salvação que Deus está nos dando, enquanto nós estamos aqui com vida, e enquanto a porta da graça está aberta. Tudo isso, exclama a alma perdida, eu poderia ter ganho,
mas preferi conservar essas coisas longe de mim. Olha só, as pessoas vão lamentar, né? Tudo isso eu poderia ter ganho, mas perdi pelas minhas próprias escolhas. Ó, estranha presunção! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, infâmia e desespero. Todos veem que sua exclusão do céu é justa. Por sua vida declararam: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. Então as pessoas elas vão reconhecer que a exclusão do céu para elas é justa, porque elas assim quiseram, elas assim escolheram, né? Pela pelas escolhas que elas fizeram na sua vida, elas declararam: não queremos que Jesus reine sobre nós, né? Como que extasiados, os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Olha só, meus amigos, os ímpios vão ver ali a coroação de Jesus, eles verão Jesus segurando as tábuas da sua lei, né? Essa lei que durante a vida deles, eles desprezaram e transgrediram. E aí eu quero falar uma coisa aqui a respeito de muitos evangélicos, né? Que participam de igrejas que ensinam que a lei de Deus foi abolida. Meus amigos, se você está nessa condição, saia dessa igreja o mais rápido possível, senão você vai se perder sendo enganado por esses falsos profetas, né? Recentemente eu entrei em uns grupos de debate e é interessante, né, como muitos que estavam ali, né, a maioria, eles debatiam, né, muitas vezes o assunto era sobre a lei de Deus, né, e a maioria rejeitava a lei de Deus. E eu imagino que aqueles homens eram líderes nas suas igrejas, né, alguns eram pastores, e eles ensinam isso para as suas ovelhas, né, vamos dizer assim, para os membros da sua igreja. E as pessoas engolem isso, aceitam essa mentira, né, contra a lei de Deus. O primeiro que falou contra a lei de Deus foi Lúcifer lá no céu. E ele continuou ensinando isso aqui na terra. Então, meus amigos, nesse tempo, quando os perdidos olharem Jesus segurando as tábuas da sua lei, né, muitos desses homens e mulheres que, usando a Bíblia, ensinaram as pessoas que a lei de Deus foi abolida, né, eles vão lembrar disso e eles vão ver que eles mesmos se perderam, né, por crerem nessa mentira e ainda vão ser responsabilizados por Deus pela perdição de outras pessoas que eles levaram a crer nessa mesma mentira. Concluindo aí, testemunham o irromper de admiração, transportes e adoração por parte dos salvos. E ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões fora da cidade, todos a uma exclamam: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15:3. E prostrando-se, adoram o príncipe da vida. Então, todas essas cenas aí, tudo que vai acontecer, que nós é, lemos aqui nesse capítulo, levará os ímpios a exclamarem que Deus é justo, é, que grandes e maravilhosas são as suas obras, que os seus caminhos são justos e verdadeiros, e as pessoas vão se prostrar diante de Jesus, reconhecendo isso, reconhecendo que Jesus é justo e que elas se perderam de forma justa, né, pelas suas próprias escolhas. Todos ali tiveram oportunidade de salvação, mas por algum motivo rejeitaram. Eu espero que
não seja a sua condição nesse dia, meu amigo. Espero que não seja a minha condição nesse dia. Que a gente esteja do lado de fora da Cidade Santa e tenha que exclamar essas palavras que estão lá em Apocalipse 15:3. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. E ter que se prostrar diante de Jesus para adorá-lo, mas que de nada vai adiantar essa adoração ali, esse reconhecimento, porque não haverá mais oportunidade de salvação, né? Deveriam ter feito isso aqui e agora nessa vida, mas não fizeram ou não farão isso. Então vamos orar para a gente concluir. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento de tudo que estudamos, que lemos aqui na Tua palavra e no livro. Senhor, por favor, nos ajuda a nos prepararmos, Senhor, para alcançarmos essa salvação que o Senhor nos oferece pela Tua graça. Nenhum de nós aqui, meu Deus, quer se perder, quer estar no grupo daqueles que estarão do lado de fora da Cidade Santa, mas queremos estar do lado de dentro, queremos estar ao lado do trono de Jesus, quando ele aparecer sobre a Cidade Santa, sentado no seu trono. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, meu Deus, sabendo que, como nós vimos, a salvação é unicamente pela tua graça e pelo poder de Cristo na nossa vida. Mas para isso nós temos que permitir que, que o poder de Cristo se manifeste na nossa vida, né? E que ele nos dê poder, então, para vencermos o pecado, morrermos para o eu, para o pecado, né, na nossa vida, vivermos na prática da justiça, da obediência. Tudo isso é pelo poder de Cristo que nós precisamos permitir, né, que Jesus faça essa obra na nossa vida. Então, nos ajuda a fazermos isso, ajuda aqueles também que vão assistir essa aula depois e nos dá, Senhor, forças para sermos fiéis ao Senhor até o final. Possamos perseverar até o fim para sermos salvos. No nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma